Vamos entrar aqui. Deixa eu esperar um minutinho aqui. Opa, começou a entrar a paz aqui, a nossa irmã Rosália. Pois é, vamos entrar aqui, irmãos. Vamos meditar aqui um pouquinho numa palavra, né, que Deus colocou assim ao meu coração. E eu quero meditar aqui bem rápido aqui com os irmãos, porque daqui a pouquinho já está os horários do culto, né? E eu quero falar nessa tarde, né, melhor nessa noite, e dizer que o nosso Deus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o Deus de eternamente. Quero saudar, né, a todos os irmãos aí que vão entrando com a paz do Senhor Jesus, né? E a irmã Rosália que está aí conectada já conosco, já acabou de entrar. E eu quero meditar aqui no livro de 2 Reis, né? O irmão Valdemir também, que Deus abençoe. No livro de 2 Reis, no capítulo 20, né? Sobre a doença, né, do rei Ezequias. Aqui no versículo 1, né, a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui no versículo 3 diz assim, no versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti. E o interessante é que ele ainda diz assim: andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amados, eu estava lendo, né, meditando aqui nessa passagem do rei Ezequias, e a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele se humilhou diante de Deus, né? E hoje a gente vai falar para o Senhor aquilo que a gente tem feito, né? A gente vê o quanto que nós temos andado, né, tão faltosos diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, né, quando o profeta chegou na casa dele, que anunciou a paz, minha querida irmã Solange, né, que Deus abençoe, quando o profeta Isaías chegou na casa, no palácio, melhor dizendo, do rei Ezequias, e que ele entregou o recado para o rei dizendo: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás. Irmãos, quando Deus falava, né, através do profeta, tinha toda a confiança. Por quê? Porque ia se cumprir, porque era a boca de Deus falando através do profeta. E a Bíblia diz que quando o rei ouviu aquela mensagem, né, uma sentença de morte dada por Deus para ele, dizendo que ele teria que organizar a casa dele, que ele ia morrer, a Bíblia diz que o rei, ele se humilhou, ele virou o rosto para a parede e começou a clamar ao Senhor. E disse: Senhor, eu tenho andado na tua presença. Aí ele diz assim: em verdade, com o coração perfeito. Olha a coragem do rei Ezequias. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então, 3 coisas ele destacou diante de Deus. O profeta entregou o recado e voltou. A Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu fiz o que era reto diante de ti, eu andei em verdade, né? E ele disse: com meu coração eu te servi, né? Com o coração perfeito. O coração do rei Ezequias era exclusivamente voltado para o Senhor, né? E ele andava sobre a orientação de Deus. Só que a Bíblia diz que o rei, ele estava com uma doença que era mortal, né? A gente vê aqui mais na frente, é como se fosse um câncer e estava exposto. E quando o rei, né,
se humilha diante de Deus. O profeta ainda estava saindo do palácio, a Bíblia diz que ele ainda estava no pátio, aqui no versículo 4. E saindo, aqui, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Você vê o que é o poder da oração, né? Muitas vezes nós nos encontramos em determinadas situações que nós não conseguimos expressar através de palavras, né? E só choramos ou até mesmo gememos diante do Senhor. Mas nesse momento nós temos um amigo, né, dentro de nós, o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele transforma esse gemido em palavra. Ele expressa para Deus aquilo que eu quero falar e eu não estou conseguindo. E nesse momento a Bíblia diz que o rei ainda estava ali clamando, se humilhando perante o Senhor. Quando o rei volta, né, aí o Senhor diz para o rei, né, ainda acrescentarei 15 anos. Olha, ele tinha certeza que era o Senhor que estava falando com ele. Mas olha a prova do rei Ezequias. O que ele faz diante do Senhor? Aí o Senhor diz: olha, eu acrescentarei 15 anos, né? E te livrarei da mão da Síria e te darei esta cidade. Olha só, ampararei. O Senhor fez como se fosse uma aliança diante daquela humilhação que o rei fez, né? O Senhor disse para ele: olha, eu te livrarei da mão da Síria, né, dos assírios. Eu ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Davi já havia falecido, mas ele estava ainda debaixo desta bênção que Deus havia prometido, desta aliança que Deus tinha feito com Davi. E como ele era da descendência de Davi, ele fazia parte ainda desse pacto, desta aliança com Deus. Aí o Senhor diz aqui, no versículo 7, o profeta fala: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Quando o rei recebeu aquela mensagem do profeta dizendo que Deus acrescentaria 15 anos e que Deus ainda abençoaria o seu reinado, abençoaria a sua vida. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: o rei Ezequias estava convicto daquele milagre, porque a Bíblia diz que, segundo a orientação do profeta, segundo a orientação de Deus dada ao profeta, o profeta transmitiu para o rei que ele colocasse uma pasta de figo. E ele fez aquela pasta e colocou sobre a enfermidade, né, que possivelmente seria um câncer. E naquele momento, quando o rei viu que recebeu o milagre, ele disse: olha, ele foi mais ousado, ele queria uma certeza, uma convicção. Irmãos, às vezes quando nós ouvimos a voz de Deus, né, muitas vezes somos tentados a pedir uma prova: Senhor, realmente é o Senhor que está falando? Porque a Bíblia diz que Deus, ele vela com a sua palavra para cumprir. Eu estava lendo aqui no livro de Ezequiel também, Deus falando sobre os falsos profetas, né? Que muitos têm se levantado usando o nome do Senhor e dizendo em nome do Senhor quando o Senhor não disse nada, né? E quando o rei ouviu aquela mensagem, ele tinha certeza que era o Senhor Deus que estava falando por intermédio do profeta. Mas ele disse: Senhor, eu quero um sinal. Qual é o sinal que eu sararei? Qual o sinal que eu subirei ao templo? Porque o prazer do rei Ezequias, você pode ver aqui, tanto no livro de Reis como no livro de Crônica, fala sobre a história do rei Ezequias. Ele tinha prazer de ir para a casa de Deus e ouvir o profeta, né, ensinar a palavra, o profeta Isaías. E quando Deus fez aquele milagre na vida dele, ele disse: Senhor, eu quero um sinal. Aí olha só, o que me chamou a atenção, né, eu vendo, eu digo: meu Deus, o quanto que o nosso Deus, ele nos ama. E Ele quer que nós tenhamos certeza do que Ele está falando conosco. Quando Ele falava com Jeremias, Ele dizia assim: Jeremias, o que tu vê? Jeremias dizia: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, o que tu vês? Senhor, eu vejo uma panela fervendo. Então, ele disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir.
aquilo, meu amado, que Deus tem falado contigo, você pode ter esquecido. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Por quê? Porque a palavra de Deus é diferente da nossa palavra. Quantas vezes nós falamos e não cumprimos, né? Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para falar e não cumprir, e nem filho do homem também para dizer e não cumprir. Ele é o Deus de verdade, Ele é o Deus que faz acontecer aquilo que Ele prometeu. Mas você diz, mas missionária, faz tantos anos que Deus me prometeu, né? Eu quero mandar aqui um beijo para cada um dos nossos irmãos. As irmãs estão aqui ligadinhas conosco. Paz, minha querida. Slaine, né? Também deixa eu ver aqui, Fátima também está aqui também ligadinha, né? A irmã Luziete. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, quando Deus fala alguma coisa, nós temos que acreditar. Mas para acreditar que foi o Senhor que falou, nós temos que fazer prova. O Senhor diz, fazei provas de mim. Por quê? Porque eu não posso me apropriar de uma palavra e acreditar que o Senhor não disse. Porque eu vou perder tempo, eu vou acreditar naquilo que não foi falado pela boca de Deus, eu vou querer cobrar de Deus aquilo que Deus não me prometeu. E quando Deus promete alguma coisa, nós temos que dormir em paz e ficar tranquilo, porque Deus faz cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, baseado nesta palavra, o profeta Isaías disse, Senhor, eu quero um sinal, que realmente é o Senhor que está falando, é o Senhor que está fazendo esse milagre, é o Senhor que está me garantindo mais 15 anos de vida. Irmãos, isso aqui é forte. Quando o Senhor disse aqui para Isaías, para o rei Ezequias, no versículo 9, isso te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá aquilo que ele disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Olha só, Deus deu essa liberdade para o rei escolher. O que tu queres como prova? Que eu estou acrescentando os teus anos? O que tu queres como prova que eu estou fazendo este milagre na tua vida? Mas você pode dizer assim, mas missionária, e não é pecado a gente provar a Deus? Não, não é pecado, porque Deus nos dá essa liberdade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu faço prova daquilo que Deus está falando comigo, daquilo que Deus usou alguém para falar, o que o próprio Senhor fala comigo, quando eu faço prova, o Senhor, Ele faz questão de mostrar que foi Ele. Por quê? Porque nós temos que ter essa confiança. E a Bíblia diz que nós temos que ter esta fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não veem. Então, é mediante a fé que eu vou acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Aí a Bíblia diz que Deus deu essa liberdade para que o rei escolhesse. Tu queres que eu adianto 10 graus ou que eu volto 10 graus? Né? Então, ele pensou, Senhor, de repente acho que adiantar seria mais fácil. Ele pensou, né? Então, é melhor voltar 10 graus, né? Irmãos, eu entrei aqui para dizer para você o que Deus é capaz de fazer para mostrar o quanto que Ele te ama e que Ele vela com a sua palavra. E você diz, mas Deus não usou nenhum profeta para falar comigo. A maior profecia é essa aqui, entendeu? Quando você se assegura desta palavra, pronto, a Bíblia diz que pode passar o céu, pode passar a terra, mas essa palavra, ela se cumprirá. Quantas vezes Deus prometeu alguma coisa para nós e a gente, na nossa pouca fé, a nossa fraqueza, terminamos esquecendo, mas está registrado diante de Deus. E Deus, no seu devido tempo, faz cumprir. Aí, quando cumpre, você diz, meu Deus, isso é verdade, o Senhor me prometeu e eu havia esquecido. E a Bíblia diz que quando o Senhor deu essa liberdade para o rei dizer, Senhor, eu quero uma prova, que tu acrescentou meus 15 anos, que tu me deu mais 15 anos, eu quero uma prova, Senhor, que tu vai nos dar esta terra, eu quero uma prova que tu vai nos tirar da mão da Síria.
Sabe o que é isso? É convicção para não errar, para não falhar. E a Bíblia diz que, como ele diz aqui no início, no versículo 3, o coração do rei, um coração sincero, como ele diz, e um coração reto. Ele disse, eu tenho andado diante de ti em retidão, Senhor. Então eu quero crer naquilo que o Senhor está falando, mas dai-me um sinal. E outra passagem que me chama a atenção, a Bíblia também fala sobre quando o povo de Israel estava ali sofrendo com os midianitas, né? E a Bíblia diz que o servo do Senhor, ele estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de preparar uva. Então, quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão, né? Quando o Senhor apareceu ali para ele, ele disse, Senhor, eu quero uma prova. E Deus fez questão de mostrar por quê. Porque Deus, ele quer que nós confiamos na sua palavra. Quantas vezes uma pessoa fala e você diz, será se dá para acreditar na palavra de alguém? Será se a palavra de alguém é digna de confiança? Por quê? Porque você desconfia por alguma coisa, você desconfiou. Mas quando Deus te promete algo, você leu aqui na palavra, na maior profecia, na maior revelação, e Deus te respondeu, pronto, pois fica tranquilo, porque esta palavra vai se cumprir na tua casa, na tua família, no meio dos teus, na tua vida. Ou se Deus usou um vaso para falar contigo, faça prova. Entendeu? Quando Deus usar alguém, faça uma prova. Não vai, Senhor falou comigo em profecia, não. Faça uma prova. Por quê? Porque muitos são usados por si mesmo, por si próprio, vontade própria, da sua própria carne. Ou o próprio inimigo pode se apropriar e usar também, né? Então, quando você ouvir a voz de Deus, Senhor, é a tua voz, dai-me um sinal. Para quê? Para que eu não venha duvidar, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha fazer algo que desagrada a ti. Um exemplo, né? A irmã está me perguntando aqui, a Islane, e como fazer prova de Deus? Eu passei por uma situação no ano passado, creio que foi janeiro do ano passado. Não, foi no ano atrasado, há 2 anos atrás. E só para que você entenda melhor, né, como fazer prova de Deus. E foi algo assim tão difícil que eu não aceitava aquilo que estava acontecendo. Eu digo, Senhor, eu aceito. Se o Senhor falar comigo, eu aceito e o meu coração terá paz. Foi em janeiro do ano passado, no caso 2018, né, foi depois da convenção. E aí quando eu cheguei em casa, que eu me deparei com essa situação, né? Aí o Senhor, eu entrei para dentro do quarto, não fui nem tomar banho. Do jeito que eu cheguei de viagem, eu, me ajoelhei no pé da cama e eu comecei a falar com o Senhor. E eu chorava. E eu dizia, Senhor, fala comigo, porque se o Senhor falar comigo, eu terei paz. E naquele momento, né, eu já estava com algum tempo no quarto e meu esposo, filha, tu não vai sair, tu não vai comer, tu não vai tomar banho. Eu digo, não, agora não, porque eu digo, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E naquele momento, né, que não foi um momento pequeno, viu, foi um momento demorado, porque Deus, ele nos prova, não é questão de 10 minutos que eu vou me ajoelhar e Deus já falou comigo, não é questão de tantos, não. Deus, ele vai me provar para falar comigo. Deus vai provar você também. Não é assim, eu vou ouvir a voz de Deus, estou aqui, Senhor, assim, Senhor. Pronto, Deus já falou comigo. Não é assim, não. Aí eu já estava com algum tempo, né? Um período que não foi pequeno no quarto. Quando o Senhor se manifestou dentro do quarto com a sua glória, o Senhor falou comigo de uma forma muito real e verdadeira, né? Que aí eu parei de chorar, eu tive paz ao meu coração, eu disse, Senhor, eu já sei que tu falaste comigo, eu não tenho dúvida, mas para que a minha fé se fortaleça mais ainda, Senhor, eu queria fazer uma prova contigo. Eu fiz igual como Abraão falou, né, com o Senhor. Senhor, e se lá tiver 10 justos? E foi diminuindo, Senhor, e se lá tiver mais uma vez o teu servo se atreve. Então, Deus, ele quer que nós sentimos essa confiança nele.
O que é confiar? É você entregar. É eu pegar esse aqui e eu entregar para você. Eu digo, segura, isso aqui você vai guardar. Mas eu não vou ficar preocupada. Será se a Islane vai guardar? Será se ela vai cuidar direitinho? Porque isso é tão precioso para mim? Não. É entregar e descansar. Eu vou ficar tranquila porque eu sei que ela vai guardar. Ela vai cuidar. E aí, irmãos, quando eu disse, Senhor, eu não tenho dúvida que tu falaste comigo, mas para fortalecer a minha fé, eu quero te pedir, Senhor, como o Senhor falou comigo agora, fala comigo essa madrugada, usa um profeta, usando essas mesmas palavras que tu falaste comigo. Mas isso, irmão, na hora da prova, você não vai abrir sua boca para falar, porque o inimigo, ele é audacioso, viu? Ele vai pegar as suas palavras e ele vai fazer acontecer mediante aquilo que você tem falado. Então, é o seu coração e Deus. E naquele momento eu fiz a prova com o Senhor. Mas eu já levantei tranquila, sabe? Eu digo, Deus, ainda que tu não me responda, eu tenho plena certeza. Porque, irmãos, quando Deus fala, a paz de Deus, ela enche o nosso coração. Quando você ouve algo que não é de Deus, aquilo lhe incomoda, lhe inquieta, né? Eu não sei se você sente isso, mas quando você ouve alguma coisa que não é de Deus, o seu coração rejeita. E uma coisa que nós, servos de Deus, temos que ter é discernimento. Por quê? Porque através do discernimento nós não vamos pecar e nem blasfemar contra o Espírito Santo. Então precisamos de discernimento. Aí naquele momento, irmãos, eu fui dormir, quer dizer, eu saí do quarto, fui tomar banho, fui preparar a janta e tudo, mas eu estava com tanta paz no meu coração, porque aquela palavra de Deus é como, por exemplo, você está num sufoco tão grande e de repente alguém que vai lhe trazer uma segurança tão grande diante daquilo ali, uma solução daquela situação, quando ela chega você fala, ai, que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Então a presença de Deus é muito mais do que isso que eu estou tentando explicar para você. E naquele momento, eu saí do quarto tranquila, muito confiante no Senhor. E quando foi à noite, eu fui dormir, orei, né? Fui dormir. Quando foi mais ou menos quase 5 horas da manhã, olha só o que acontece. Eu estava dormindo quando eu sonhei aquilo que Deus falou comigo. Mas foi um sonho tão real, que parecia que eu não estava dormindo. E aí o Senhor no sonho disse assim para mim, eu vou abrir os teus olhos espirituais para tu ver o que está acontecendo. E o que aconteceu? Aleluia! Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar porque foi muito forte. E é muito forte o Senhor quando Ele se manifesta na nossa vida. É algo tão precioso que se a gente pudesse, como disse o discípulo, Senhor, vamos fazer uma tenda, Senhor, aqui, vamos ficar aqui no monte, porque aqui é o melhor lugar de estar. É na Tua presença. Ali quando o Senhor apareceu ali no monte, estava com eles e teve chamado Monte da Transfiguração. Quando Moisés e Elias apareceu ali no momento em que os discípulos estavam orando com Cristo. E naquele momento, irmão, o Senhor disse assim, eu vou abrir os teus olhos para que tu veja. Eu estava sonhando e naquele momento quando o Senhor abriu os meus olhos, que eu pude ver o mundo espiritual e o que estava acontecendo ali, o Senhor me mostrou, foi como se eu estivesse me contemplando ali. Eu fiquei distante, alguns metros de mim mesma, e é um mistério, irmão, não existe explicação para isso. E naquele momento, irmãs, eu comecei a falar em mistério, sabe? Eu falava em mistério. E o Senhor, para completar, cada um de nós, Deus fala com cada um diferente. E naquele momento, para completar aquela revelação, aquilo que Deus havia falado, o Senhor disse assim, agora eu vou abrir os teus olhos,
Quando o Senhor disse, abri os teus olhos, eu estava sentada em cima da cama, o dia ainda estava escuro e eu estava falando em mistério. E meu esposo acordou e disse, filha, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar, falando em mistério. Aí o Senhor, o mesmo Senhor que apareceu no sonho, ele apareceu diante dos meus olhos e disse, agora eu vou te mostrar, abre os teus olhos. E naquele momento eu pude ver aquilo que eu estava vendo em sonho. Então, você pode fazer uma prova com Deus. Sabe, a prova de qualquer forma que você sabe que Deus vai responder. Porque quem tem o Espírito Santo na sua vida sabe muito bem porque somos orientados pelo Senhor. E nós temos que provar para saber se foi o Senhor que falou. Então isso é uma prova, mas tem muitas formas de provar. Você ouviu uma profecia. Um exemplo, ouviu uma profecia como ela disse. Quando recebemos profecia, um exemplo, você ouviu uma profecia na igreja. Ouviu? Amém. Recebeu aquilo ali. Então você vai fazer prova, Senhor, é o Senhor que está falando? Irmãos, eu já vi o Senhor descer pessoa do púlpito, entendeu? Ou até mesmo virar, já aconteceu de eu estar em cima do púlpito e quando eu vejo algo diferente, entendeu? Eu disse, Senhor, é o Senhor? Pois se é o Senhor, fala comigo. Irmãos, eu já vi pregadores parar a mensagem e Deus virá imediatamente para me dar uma resposta, por misericórdia dele, porque eu tenho medo, irmão, de pecar, eu tenho medo de blasfemar, e eu quero ter certeza que é o Senhor para mim, confiar, acreditar. Então, quando eu sei que é o Senhor, meu coração tem paz. Então, nós temos essa necessidade de fazer prova do Senhor. Para quê? Para que eu não venha ser levado por coisas que eu sei que Deus não falou e Deus me disse isso, sendo que Deus não me disse. Deus me prometeu, sendo que Deus não te prometeu. Então você tem que descansar o teu coração, é nas promessas de Deus. E para saber que foi o Senhor, então eu vou fazer prova dele. E foi o que Isaías, o rei Ezequias fez. Aí Deus perguntou para ele se ele queria que o relógio adiantasse ou que atrasasse. Aí ele disse, Senhor, eu quero que atrase. Irmãos, tu sabe o que é Deus cuidar de você? Foi o que Deus fez na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que o relógio atrasou 10 graus, correspondente a 39 minutos e 50 segundos. Aleluia! Tu sabe o que é isso? Deus parar a terra para mostrar que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro e que aquilo que Ele prometeu a mim e a você, Ele cumpre. Ele não é como o homem que promete alguma coisa e não cumpre. E a Bíblia diz que Deus, Ele vela com a sua palavra. Então, se Deus prometeu algo na sua vida, Ele é fiel. Eu estou vendo a minha irmã aqui, a Edivânia, né, que entrou. Pronto, eu tenho algo aqui da parte de Deus. Sabe o que aconteceu? A nossa irmã Edivânia, eu já estava orando por ela, é da minha cidade, né? E quando foi um dia, eu estava numa campanha de oração e Deus me deu uma visão acerca da Edivânia, né? Ela sabe muito bem disso. E quando o Senhor me mostrou, eu estava fazendo a obra, né, um trabalho social junto com ela. E na época ela não servia a Deus, né? Ela estava em uma determinada, estava um pouquinho distante do rebanho, do redil, né? E naquele momento, né, eu falei para uma outra pessoa que estava perto, aí ela disse assim, eu disse, irmã, Deus me deu uma visão, né? A gente fazendo algo, um trabalho social com a irmã Edivânia. Aí ela disse, só se for um milagre de Deus, mas eu acreditei porque eu já sabia do que Deus estava fazendo. E para a glória de Deus, né, eu pude fazer algum trabalho social com a irmã Edivânia. Jesus libertou ela dentro da minha casa, na minha sala, para a glória de Deus. Deus cumpriu a sua promessa. Então, quando Deus fala algo conosco, nós temos que ficar tranquilo, ficar em paz. E quando Deus prometeu para o rei Ezequias que ia crescer, ela confirmando que é verdade mesmo, minha querida,
que o nosso Deus, ele é infalível, muito lindo. Eu tenho testemunhado, né, do que Deus tem feito na vida dela. Não sei se ela pode entrar aqui também, porque se ela puder, pode mandar um convite que eu te aceito. Não vamos demorar muito, porque já estou aqui já quase saindo. Mas se quiser compartilhar um pouquinho aqui nessa live, você pode estar compartilhando também, Edvânia. Então, quando Deus, né, ele é fiel. Quando Deus promete algo na nossa vida, ele é fiel. E quando ele disse para o rei Ezequias: o que tu queres? Tu queres que eu adianto ou que eu atraso o relógio? Ele disse: Senhor, eu quero que tu atrasa. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus parou a terra durante 39 minutos e 50 segundos. E eu estava vendo uma reportagem há algum tempo atrás, uma matéria dos cientistas falando que quando eles foram olhar, fazer a contagem do tempo, eles viram que a Terra parou, né? Eles não puderam descrever porque não existia uma contagem, né, tão precisa como os dias de hoje. Ele disse que a Terra parou por um período de quase 1 hora. Tu sabe o que é isso? É Deus mostrando que Ele cuida e que Ele se importa com a tua vida. Às vezes você pode pensar: Senhor, eu tenho te buscado por determinada situação, pelo meu filho, pelo meu esposo, por alguma coisa, algo que tem, sabe, perturbado o teu coração. Senhor, e ainda não tem acontecido. Fica tranquila, porque esta palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. E eu creio que as pessoas ficavam: porque a terra parou, o sol parou, tudo, sabe, tudo está parado. Eles viram que a órbita já não estava mais funcionando, não estava fazendo o processo mais da rotação. Mas sabe o que é isso? Deus estava mostrando para o rei que ele se importava com a vida dele. Por quê? Porque ele disse: Senhor, eu tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito e em retidão. Então ele pôde falar para Deus que precisava alcançar o favor, a misericórdia dele. Mas, irmã, nós temos sido tão falhos, sim, é verdade. Nós temos sido tão faltosos, mas nós servimos o Deus das misericórdias, o Deus que ouve, o Deus que responde. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Deixa eu aceitar aqui a nossa irmã Edvânia, já entramos aqui. Deixa eu aguardando aqui a Edvânia. É uma ovelha que eu amo muito, né? Deus nos deu a oportunidade. Que linda! Amém. Paz de vida, é um prazer falar Paz. contigo. E eu sempre tenho testemunhado do que Deus tem feito na tua vida. Você é um testemunho muito real, muito vivo, que Deus é aquele que ouve as orações, que escuta as orações e que se importa, né, com cada um de nós. É verdade. Eu fico muito feliz de falar contigo, essa mulher de Deus, amiga, irmã, serva do Senhor, Glória a missionária, Deus. que Glória a Deus Deus. usa assim tremendamente, que Deus tem chamado e você tem respondido o chamado do Senhor, um exemplo de mulher Glória a cristã Deus. em missão na nossa época. E Verdade. assim que a gente agradece a Deus porque Deus coloca vasos de bênção, coloca pessoas na nossa caminhada para nos abençoar, coloca É anjos verdade. que o Senhor envia e você foi uma dessas que Deus colocou na minha vida. Aprendi muito e tenho aprendido Glória a Deus. a sua trajetória, a sua vida. Eu sempre acompanho, mesmo de longe, e sempre oro e fico feliz. Glória Eu a Deus. vejo Sou grata. o quanto você tem feito a obra do Senhor com esse carinho, com essa determinação, essa coragem, esse ânimo. E Glória a tudo isso é Deus. a unção do Espírito Santo, né? É Você tem verdade. exalado o perfume suave de Cristo para a glória de Deus. Eu falo Glória a isso, é Deus. porque eu sei que a gente pode falar que você não se exalta, É, glória a Deus. Não, você eu não tem tenho nada. maturidade para É a tudo unção. Ele. E eu estou morrendo de saudade. Pois é, breve a gente se encontra por aí, né? A gente vai E estar eu, e eu matando. confirmo aqui tudo que você falou e muito mais. Quantas revelações o Senhor já tem feito através da sua vida para Glória a mim, quantas Deus. vezes
o Senhor falou comigo através da sua vida, você sempre servindo ao Senhor aqui na nossa cidade, você como vaso de bênção, como Glória a profeta, Deus. e eu confirmo em nome de Jesus, e eu Glória a agradeço a Deus. Deus, porque quando o Senhor falou comigo através de você, você estava é, disponível para servir ao Senhor. Glória a Deus. E eu fico feliz e agradeço a Deus, porque você me ajudou muito na minha caminhada. E, eu, Pois é, Deus é e lindo, né? você, Deus, e assim, e graças a Deus eu tenho seguido. Né? Tudo isso que você tem feito tem sido para mim motivação. Glória a Como no Deus. Antigo Testamento, as mulheres que se uniam, né, para servir a É Jesus, uma ajudando a verdade. E eu sinto saudade, né? Às vezes eu falo que eu dou testemunho de quantas vezes, né, a gente fazia algum trabalho louco pela obra social, eu e você, né? E as pessoas, eu lembro, né, de um dia, eu lembro até, já até contei esse testemunho em alguns lugares, né? Eu lembro que eu e você, a gente saiu para vender lanche, né? Eu digo, Edvânia, nós duas não somos. Eita, mas tá bom. E aí a gente foi lá para a garagem, né, do irmão vender lanche e tinha sobrado algumas coisas, né? E a gente trabalhando em prol do trabalho, projeto social da igreja, né? E aí eu disse, e agora sobrou ainda algum lanche e eu queria vender até o último pedaço de bolo. Aí tu disse assim, mulher, só se a gente for lá para a praça, ali em frente ao irmão Naná, na sorveteria. Eu disse, o pior é que lá não tem um local assim próprio. Eu digo, não, mas a gente põe no carro. Aí quando nós paramos o carro ali em frente, né? Aí eu disse, não, então vamos falar com ele, a gente pega uma barraquinha ali dele vender os picolé dele e a gente põe ali na frente, né? E eu lembro, assim, que tava eu e você e a gente bem arrumadinha, sabe? Aí parou o moço, né? E ele parou de quer comprar. A gente já estava terminando de vender os bolos, né? Aí eu disse, quer comprar o bolo, né? E ele olhou assim e disse assim, você vendendo bolo na rua, né? Aí eu disse, e o que que tem? Aí ele disse assim, não, porque você, tanto você como ela, tão elegante, vendendo bolo, vendendo lanche. Eu disse, meu amigo, sabe o que é feio, né? É a gente pecar e ficar distante de Jesus. E aí ele disse assim, é verdade mesmo. Eu digo, pois olha, nós estamos fazendo algo aqui, é pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pensando nos nossos irmãos. E como a gente estava em construção na nossa sede, né? Então a gente queria ajudar, recebemos ali os talentos e queríamos granjear. E foi algo assim muito lindo da parte de Deus, né? E eu sempre tenho testemunhado da sua vida, por onde eu tenho passado, eu tenho contado o quanto que Deus é longânimo, né? Quando Deus te tirou lá do meio do espiritismo, depois foi para a renovação carismática e foi tentando, buscando Deus, né? E eu lembro, né, que só para a gente finalizar, o testemunho, como aconteceu, eu já estava orando e buscava, eu digo, Jesus, a visão que eu tive, ela vai se concretizar, né? Porque foi o Senhor, como uma pessoa perguntou, como é que você sabe que foi Deus? Porque você vai tendo afinidade com Ele, quanto mais você vai se aproximando do Senhor, você vai conhecendo Ele, né? E ele mesmo diz, né? Chegai-vos a mim, porque eu vou chegar a vós, né? E naquele momento, quero mandar também um saludo para Jonathan, em El Peru, que está conectado também com nós outros. E aí, irmão, que Deus lhe bendiga. Então, naquele dia, né, eu lembro que era o meu aniversário e o Senhor colocou estratégia no meu coração, porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, né? E até então você não se sentia bem comigo pela comunhão, né, que a gente tinha com Deus e que você achava que estava servindo a Deus e que não estava ainda, né? Aí não existia aquela aproximação. Mas não era algo pessoal, era algo espiritual, né? E naquele dia eu lembro que era o meu aniversário e foi algo assim muito lindo que Deus fez. O Senhor colocou no meu coração para me lhe convidar. Eu disse, mas Senhor, ela nem me cumprimenta, às vezes eu estou saindo da rádio, ela está entrando, não, ela está saindo, eu estou entrando, ela não me cumprimenta, e o Senhor disse, convida. Aí eu disse, Senhor, como que eu vou fazer? Aí o Senhor foi colocando no meu coração o que eu tinha que fazer. Eu digo, já sei,
vou chamar a Cleidimar também, que ela estava passando pelo processo ainda, né, de discipulado. Eu digo, eu vou chamar a Cleidimar, e a Cleidimar vai chamar ela e vai dizer que vai para a oração na casa de uma amiga, mas não pode dizer o nome da amiga. Irmãos, estratégia de Deus, né? Porque nós servimos um Deus que é Deus de sabedoria, e se nós temos Ele na nossa vida, Ele vai nos guiando pelos caminhos melhores. Aquilo que a gente vai fazer vai agradar a Ele, porque estamos sendo guiados e orientados por Ele. E eu lembro que até Cleidimar disse assim, irmã Régia, e se eu disser que é na sua casa, ela não vai, porque ela tem dificuldade de se aproximar com os crentes, né? Eu digo, minha amiga, não diga que é na minha casa. Quando você chegar, o portão já está aberto. Você entra, e aí eu fiquei no quarto, eu tinha combinado com ela. Quando eu abri a porta do quarto, você estava sentada no peitorezinho do jardim, né? Quando você viu, tomou aquele susto, aí eu já fui, já lhe abracei, já cumprimentei, entendeu? E ali você já ficou um pouco diferente, e eu disse, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer algo nesta tarde. E ali, quando terminou, cada irmã falando e tudo, está desligando aqui. Quando terminou, que começamos a louvar o Senhor. Irmãos, a gente estava louvando, adorando a Deus. Quando de repente você deu aquele choro, né? Aquele laço, você deu aquele choro, sabe? Algo tão forte que todo mundo ficou assustado e você começou a chorar, 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 chorar compulsivamente. E as irmãs olhando, eu digo, Jesus, completa o processo. Senhor, completa, completa. Eu simplesmente convidei, conduzida pelo Espírito Santo, mas naquela tarde, Jesus fez algo lindo na tua vida, né? Jesus quebrou ali toda a maldição e pôde te dar vida, te dar a oportunidade. E a noite foi por completo no templo, no trabalho das irmãs, né? Então, Deus, Ele é aquele que Ele cuida, né? E quando temos essa... Aqui, pronto. De andar sobre a orientação de Deus, Ele vai nos guiando pelos caminhos, né? E quando menos esperava, estava eu e a Edivânia fazendo os trabalhos sociais para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus falou e cumpriu, né? E como estava meditando aqui sobre o rei Ezequias, né? Que o rei havia adoecido, mas ele havia se humilhado diante do Senhor, pedido a oportunidade, né? Senhor, eu queria viver um pouco mais, eu não queria morrer agora. E o Senhor disse, olha, além de tu viver, eu vou entregar os teus inimigos em tuas mãos, eu vou te dar esta terra, e eu vou fazer coisas grandes. Ele disse, Senhor, mas eu quero um sinal, só um sinal. Aí o Senhor diz assim, pois então tu escolhe, tu quer que eu adiante o relógio ou que eu atrase? Só para provar. Ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor atrase. Aí de repente o relógio voltou. 10 graus, 39 minutos, quase uma hora, Deus parou a terra só para mostrar para o rei que ele cumpre com a sua promessa. Amém. Deus é tremendo, nosso Deus é fiel, soberano. É verdade, minha querida. Eu só quero agradecer a Deus por tudo e ainda falando sobre momentos que nós passamos de evangelização na rádio, quantas vezes a gente evangelizava ali em frente à rádio. Sim, né? Sim, muitas vezes. Como Deus fez, né? E começamos esse projeto junto, né? Porque as irmãs tinham vergonha. E eu disse, eu vou saber. Ainda não tinha nessa intrepidez. Isso, eu disse, eu vou saber o dia do pagamento dos idosos. Para a gente colocar a barraquinha lá na frente do banco. Começamos ali, depois fomos para frente da rádio. Sim. E passava e dizia, olhava e ficava admirado. E a gente naquela alegria, né? Alegria. Verdade. Tudo com muito prazer, né? E é gratificante. E é como Deus faz, né? Deus, ele muda a história da gente, como Ele mudou, né? Verdade. Ele muda, Ele prepara, se tivermos atentos a Deus, ao Espírito Santo. A ouvir a voz, né? A ouvir, né? Ele faz como Ele tem feito na sua vida. Verdade. E na sua também. Estratégias. Que eu sou um exemplo aqui. É verdade. De tudo que Deus... Aí você disse que alguém disse, mas como é que você sabe que é Deus? Porque quando Deus revela,
É verdade. acontece. É E aquilo que verdade. você profetizou aconteceu. Porque É quando é de verdade. Deus, Glória a vai Deus. acontecer. É É verdade. esperar. É aguardar. Para mim era impossível, eu achava aquilo ali jamais. Para mim não, É para verdade. muitos conhecidos, amigos meus, achava que era impossível. É verdade. E eu já estou atrapalhando teu horário. Mas é Não, porque eu não não, consigo. mas eu entrei aqui porque Deus tem me incomodado assim para trazer essa palavra da fidelidade dele, né? Que quando ele promete, ele mostra que ele prometeu, então eu vou ficar tranquila porque ele vai cumprir, né? E tenho que descansar naquilo que ele prometeu, porque se for o homem que promete, a gente fica duvidando pelo homem ser falho, né? Mas aquilo que Deus fala, ele se cumpre. Pode não se cumprir no meu tempo, como eu quero, mas Deus vai fazer cumprir na perfeição dele, no tempo dele. E depois você vai dizer: meu Deus, se fosse como eu queria, não, eu não estava tão feliz e realizada, mas é como Deus quer e no É tempo verdade. dele. É E é verdade? esperar com paciência no Senhor. Porque Verdade. o É Senhor diz isso. assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É verdade. É entregar tudo o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, principalmente nós mulheres, né, irmã É Regina? A verdade. gente tem visto que a mulher tem confiado, né, no seu, na sua auto-beleza, no seu empoderamento, que o mundo É, tem colocado um empoderamento que, ao meu ver, não é você empoderamento, que é mas capaz. é enfraquecimento da mulher É verdade. como pessoa, como cristã, como mulher sábia, porque muitas vezes faz a mulher se anular, faz a mulher se querer se igualar ao homem da É, maneira mais fraca, mais infantil. Né? E nós precisamos mostrar o empoderamento, é como mulher sábia, tementes ao Senhor, que prega o verdade. verdadeiro amor, que nunca vai entristecer o nosso coração, mesmo É diante, verdade. né, de dificuldades, de desafios. E a É gente tem que verdade. se empoderar no amor de Deus. Porque É o verdade. empoderamento que Ele Deus que é a nos dá, base. o empoderamento que Deus nos dá é o empoderamento da humildade, de reconhecer que nós não temos poder de nada, que o poder vem É de quem? verdade, De verdade. Jesus, É, do é verdade. Espírito Santo. Nós não somos capazes de nada, nada. O que somos e o que nós às vezes fazemos só atrapalha, só são coisas ruins, né? O que o homem vai tentar fazer, mas aquilo que Deus faz é tão lindo, perfeito, agradável. E assim, quando eu leio a palavra de Deus, que a Bíblia diz que os propósitos de Deus é perfeito e refrigera a alma, né? Porque é um gozo muito grande que traz para nós a ação de Deus, o mover de Deus sobre a nossa vida. A partir do momento que eu me vejo que sou capaz, o Senhor se afasta, né? É como essa semana eu estava comentando com uma pessoa, irmãos, a partir do momento que você toma atitude, né, contrária à vontade de Deus, você está descartando Deus da sua vida e você vai se decepcionar porque o homem não sabe escolher. O homem não é Verdade. capaz de É, escolher. é Sim, você, é como você entrega uma causa a um advogado. Você verdade. conta para ele, se justifica, e confia. Você assinou aquele papel e você fica ali mais, você se aquieta e deixa ele resolver. E depois que você assinou, vai acontecer do jeito que ele fizer, porque você confiou. E quando a Isso, gente verdade. entrega a nossa vida para Jesus, a gente está delegando ao Senhor A autoridade tudo, é a ele, né? autoridade. A gente está reconhecendo que a gente precisa dele como o nosso juiz, o nosso Senhor, como o nosso advogado. E É é isso que verdade. nós temos que aprender a fazer. É como a irmã está dizendo, se a gente entrega e E toma, desconfia, né? desconfia e toma as atitudes, aí vai por impulso. Não, É tá demorando verdade. demais, deixa eu resolver isso aqui. Eu vou fazer isso. Eu não aguento. Aí o negócio não Aí resolve. pronto, aí você vai sofrer, você vai lamentar porque você fez segundo as suas escolhas e as suas escolhas não eram boas. E a Bíblia diz que os propósitos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Ainda que no momento que eu estou pedindo, que eu estou clamando, Deus ainda não me atendeu, Ele quer dizer, espere um pouquinho mais, porque tudo tem um processo. É como uma criança, por exemplo, eu não vou entregar um bebê de um mês algo que ele não pode segurar.
né? Eu tenho que entregar algo para ele leve, que ele pode conseguir apalpar e segurar. Da mesma forma é a nossa vida, a nossa trajetória espiritual. Deus, ele só nos entrega quando ele sabe que estamos capazes de receber aquilo e usar aquilo que ele tem nos dado. Enquanto isso, ele diz, aguarda um pouquinho mais que está no processo, né? E esse aguardar é que queremos antecipar e atropelar, né? É verdade. Como em Efésios a palavra nos diz, esperar com paciência no Senhor. É Temos que verdade. esperar no Senhor, porque se a gente for esperar em nós ou em outra pessoa, a gente não vai ter a paciência. É Não, esperar não no tem. Senhor, porque o Senhor nos faz descansar e É esperar o verdade. tempo dele. E esperar no Senhor é buscar, orar, ler a palavra de Deus, orar, Perseverar. perseverar no É amor de verdade. Deus através. Eu tenho falado muito sobre isso. É cristão. Se você é uma mulher cristã, nós temos que ler a palavra. É Porque o verdade. manual nosso, do cristão, da mulher, é a palavra, é a Bíblia. A É Bíblia, verdade. a Bíblia é que nos revela, né, as maravilhas do Senhor. É verdade, é verdade. É por isso que Deus, ele fala assim, né? Jesus fala, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, é elas que falam de mim, né? Irmã Edvânia, eu tenho vivido assim algo da parte de Deus assim muito real, porque assim, eu já li a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, já li vários períodos, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas no início desse ano, né, antes da pandemia, Deus colocou no meu coração algo diferente. Eu digo, Senhor, eu não vou ler livros, eu vou ler a tua palavra. Eu quero conhecer os personagens que mais tu tem destacado para nós, né? Aí eu comecei pelo livro de Jó. Por que que Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo, sendo que Deus amava e permitiu Jó sofrer como Jó sofreu? Era para provar que quando nós servimos a Deus, de verdade, nós não servimos pelo que recebemos dele, mas pelo que ele é na nossa vida, né? Ele é o meu Senhor, ele é o meu Redentor, ele é o meu Deus, ele é o meu amigo, ainda que ele não me dê o que ele não faça, mas ele é o meu tudo, né? Então, era isso. E aí Deus foi mostrando, e quando eu terminei Jó, já passei para Davi. Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Aí eu fui estudar, Senhor, eu quero aprender. Por que que Davi foi? Porque eu quero te agradar. O nosso desejo é de chegar mais perto de Deus, é de conhecer mais o Senhor. E aí eu passei a estudar cada personagem da Bíblia, né? Aí fui estudar sobre Moisés, por que que Deus chamou Moisés, e que ninguém viu o Senhor como Moisés viu, ninguém vivenciou tamanha glória como Moisés vivenciou, a ponto de Moisés passar 40 dias ouvindo e sentindo o Senhor com ele, no monte, né? Então, algo tão lindo assim sobre Daniel, que a Bíblia diz que a oração de Daniel era desejada no céu, porque Daniel orava segundo o coração de Deus. Como Deus queria ouvir, Daniel orava. Quando o anjo Gabriel apareceu para ele, que disse para ele, Daniel, homem muito desejado no céu. Lindo, né? Então, o céu dando testemunho de um homem que estava numa Babilônia, num local tenebroso, servindo a vários deuses, mas que representava o céu ali, né? Foi por isso que quando ele foi lançado na cova, quando Daniel chegou, o Senhor já estava lá dentro. E os leões não puderam fazer nada. Então, assim, Deus tem colocado no meu coração essas pessoas, cada uma delas, por que que elas cativaram o coração de Deus? E nós também podemos agradar o Senhor. Não é diferente, por quê? Porque é através do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. Nós, por si só, não temos capacidade de agradar a Deus. Por quê? Porque a carne quer prevalecer. O eu quer prevalecer. Como você disse, o empoderamento feminino também quer prevalecer. Mas a partir do momento que eu dou liberdade, invasão ao Espírito Santo na minha vida, aí sim, eu vou agradar o Senhor, porque eu tenho um amigo que vai me ajudar, como diz, nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós falhamos, ele diz, epa, para aí, ó,
isso aqui não está certo, né? Verdade. E aí, se a gente insistir, a gente já sente aquele vazio. Meu Deus, o Espírito Santo saiu de mim. É Mas verdade. não, ele está ali, ele só está entristecido, né? E a gente E fica, temos... fica É, triste, angustiada. E ali a é ver- gente entende, né, que é o Espírito Santo de Deus nos tocando e dizendo, é ei, verdade, verdade, não é assim verdade. que agrada a Deus. Verdade. Pois, minha querida, foi um prazer enorme, enorme falar Igualmente. com você. E foi bom você ter entrado, porque eu estava falando aqui justamente sobre quando Deus fala, Ele cumpre, né? Que ele faz questão de cumprir aquilo que Ele me prometeu, para mim descansar o meu coração. Porque quando Deus promete algo, a gente tem que ter essa confiança e descansar. Senhor, está no teu tempo, eu sei que vai acontecer, então o meu coração tem paz. Agora, se eu me apropriar daquilo que Deus disse, sendo que Deus não disse, é por isso que eu tenho que ter a certeza que foi o Senhor. E essa certeza só dá através do Espírito Santo na nossa vida, né? E Verdade. foi bom você ter entrado, né? Porque algo assim, nesse momento que eu estava, que uma pessoa, né, colocou aí como fazer prova de Deus, como saber que foi Deus. Primeiro, se foi Deus, vai cumprir. E se foi Deus que falou, ele vai ter. Se você pedir prova a ele, ele vai fazer questão de mostrar que foi ele para você descansar o seu coração e aguardar que ele vai cumprir no seu tempo, né? É E eu verdade. estava falando justamente isso quando você entrou, né? Eu digo, pronto, tá aqui uma das Foi provas Deus. de É Deus Deus. confirmando o seu ministério, tudo que você tem nos Amém, abençoado aqui na nossa cidade, em Oeiras. amém. Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor nos levou a trazer uma palavra e essa palavra se cumpriu. Glória a E Deus. não só comigo, conheço muitas pessoas, muitas amigas minhas aqui que você tem revelado e Deus tem Glória a cumprido, Deus. Deus tem lhe mostrado e você não tem tido o medo nem a timidez de falar o que Deus tem, É, essa comunhão, essa intimidade com Deus. glória a E Deus. graças a Deus, para a glória de Deus, Deus tem lhe usado e você tem entregue a sua vida, o seu Glória ministério a para Deus. É Ele. tudo que Que eu Deus continue desejo, lhe meu querido. abençoando e Amém. dando todo Amém. esse vigor, esse amor, essa alegria, disponibilidade, determinação no Senhor, porque muitas mulheres têm sido abençoadas e outras pessoas também, mas Glória a eu Deus. falo mais mulheres, que muitas mulheres têm sido abençoadas no seu ministério. Continue assim, você Glória a é uma Deus. É mulher tudo que eu abençoada, preciso. linda e abençoadora de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz, né? E é sempre que eu tenho falado, Senhor, eu quero ser útil. Enquanto eu viver, eu quero ser útil a Ti aqui na terra, né? Quando eu passei por um problema de saúde, eu digo, Senhor, já chegou o fim. Eu pensei que, eu disse, pronto, Senhor, já dessa que eu não levanto mais, já chegou o fim. O Senhor disse, não, ainda vou segurar em Tuas mãos e vou te levar ainda em muitos lugares, em muitas vidas vão ser restauradas através do que eu vou fazer por seu intermédio. Então eu disse, Senhor, eis-me aqui, né? E eu quero ser útil enquanto viver, como o slogan do meu Instagram, né? Eu só sirvo para servir. E se eu não servir para servir, eu não sirvo para viver, né? Amém. Porque o meu lema é servir. Servir o Glória a Senhor, fazer Deus, a aleluia. vontade dele. Viu? Pois tá, minha querida, em outra Um abraço. A oportunidade a graça e gente a entra, paz do viu? Que Senhor Deus Jesus. abençoe. Amo muito e tenho orado por você e tenho acompanhado. Essa semana você fez uma live também, Foi. né? Pois é, então eu fico feliz e eu tenho contado, né, o que Deus tem feito na sua vida, porque é uma prova do amor, sabe, da grandeza do nosso Deus, da E, oportunidade que Deus dá, da pessoa conhecê-lo. amém. Eu não vou me calar diante de tantas Amém, em maravilhas nome que o de Senhor tem Jesus. feito na minha vida, na Glória a minha Deus. família, no meu casamento, na vida dos meus Amém. filhos. Sou vovó agora, tenho 2 Pois netinhos. é, dois netinhos aí dentro de casa agora, É, né? e agradeço a Deus por sua vida, que o Senhor Amém, glória a continue Deus. assim, servindo ao Senhor com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade, é Ele o nosso renovo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, missionário, por que você parece que não envelhece? Eu digo envelhece, irmão, mas eu tenho um Deus que cuida tão grande, sabe? Com um amor tão grande, um marido que tem cuidado.
Pois tá, minha querida, que Deus abençoe. Já avisou aqui que está encerrando. Amém. Tchau. Pois tá, paz, fica na paz. Amém. Pois é, já estamos saindo, viu? Que Deus abençoe você.